Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Como presidente da Câmara Municipal de Botucatu, agradeço a presença dos vereadores, vereadora Jamila, vereador Cula, vereador Paulo Renato, vereador Sargento Laudo, e vereador Carreira e vereadora Alessandra Lucchesi, pela presença de hoje, bem como do público presente e representantes do Poder Executivo. Quero convidar para que ocupem lugares nesta mesa o senhor José Carlos Broto, secretário municipal de Habitação e Urbanismo, o vereador Cula, autor do requerimento que originou a presente lei discutida na audiência de hoje. Registro também a presença do vereador Carlos Trigo. Vereadora Alessandra Lucchesi também vem compor a mesa dos trabalhos, por favor. Senta aqui, Bruno. Pode sentar. Quero também convidar para que ocupe lugar nesta mesa o senhor Sérgio Bach, secretário adjunto de Habitação e Urbanismo. A presente audiência pública foi convocada por iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, diante da observação contida no parecer da Procuradoria da Câmara Municipal. Informo que a audiência terá duração máxima de 2 horas, encerrando seus trabalhos às 20, e no momento do debate, os vereadores e o público presente poderão alternadamente formular questões ou emitir opiniões, respeitando o tempo máximo de 3 minutos para cada pessoa. Quero lembrar o público presente que, com o decorrer da audiência, é melhor que os senhores não deixem para o final as inscrições de fala, para que não corram o risco do tempo se findar e não ter oportunidade de falar. O tema a ser abordado na noite de hoje é a regularização do desdobramento de lotes e obras clandestinas. E nesse momento, eu passo a palavra para o secretário Broto para uma breve apresentação sobre o projeto de lei 26 de 2018, que tramita nesta casa e fala sobre o tema há pouco citado. Por favor, Broto, a palavra é sua. Alô? Boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, né? Presidente Isaías, demais vereadores, né? Bom, essa lei vamos chamar de lei de anistia, ela vem sendo publicada, editada a cada 2 anos, ano sim, ano não. Na verdade, assim, essa proposta do Executivo, ela é muito parecida, praticamente igual dos anos anteriores, né? O que se pretende é criar uma possibilidade para as famílias de baixa renda, de poder aquisitivo menor, terem o acesso à regularização dos seus imóveis, né? Acho que é a ideia principal, né? E como já é assim meio que de praxe no nosso município, então a gente vem dando continuidade a isso, atendendo até uma ansiedade, né, uma expectativa aí da população, da classe, da categoria dos engenheiros, arquitetos, que praticamente o que a gente percebe é que eles já têm assim, uma expectativa, né, para a aprovação dessa lei. Evidente que não é ideia, veja bem, essa lei é uma lei de regularização. A ideia aqui, o propósito, não é assim, não se trata de lei de parcelamento do solo, não se trata de alteração de lei de zoneamento, muito menos do plano diretor, né? Eu repito, é uma possibilidade, é uma chance, é uma oportunidade que se pretende dar às famílias de um poder aquisitivo menor, de regularizar os seus imóveis, né? Especialmente para aqueles que não têm recursos para de repente comprar um lote inteiro, que lógico o custo é maior, para aqueles casos que a pessoa, né, fez lá, comprou um lote em dois cunhados, 2 parentes, enfim, dividiu e fez a sua casinha menor. Então a proposta é essa, né? Muito bem. A questão técnica, eu vou até passar a palavra para o meu
grande amigo, grande colega, né? O grande profissional Sérgio Bach, que é o nosso secretário adjunto, até porque é uma matéria técnica, né? Para que a gente faça uma breve apresentação. É evidente que, assim, a nossa postura de conversar, entendeu? Trocar ideias, sugestões que porventura tiverem, né? Nada impede que a gente se discuta, se reestude, tá? A ideia, assim, vamos dizer, facilitar a vida, de certa forma ajudar, né? O nosso povo, a nossa gente, especialmente aqueles que não tem recurso para comprar um terreno num lugar nobre, um terreno inteiro, né? Nós estamos falando desse público. Sérgio? Você quer ir na tribuna? Você prefere? É melhor, né? Aproveito a oportunidade para registrar a presença da vereadora Rosiello e do vereador Abelardo. Alô? Boa noite a todos. É com muito orgulho que eu pretendo dar minha pequena colaboração aqui na explicação técnica para esse projeto de lei, né, que ficou a cargo da Secretaria de Habitação e Urbanismo, mas que a gente deu uma pequena contribuição no texto. Como o secretário Broto já falou, ela é basicamente igual às leis anteriores, mas para a gente procurar não ter dúvidas em relação à lei, a gente, apesar do texto da lei ser bem pequenininho, a gente pretende colocar todos os artigos e parágrafos que constituem essa lei para colocar, deixar claro o texto e poder discutir alguns aspectos que talvez fiquem compreendidos nesse texto, né? O projeto de lei, basicamente, ele diz respeito à regularização de desdobramento de lote e de obra clandestina. Uma pequena introdução. O objetivo da lei é atender a população de baixa renda. Não é fazer com que esse desmembramento ele se torne um negócio imobiliário, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é atender a população da baixa renda. A gente espera que isso aí fique bem claro e que não seja entendido como um negócio, né? Isso aí. O artigo 1º dessa lei diz o seguinte: os lotes de terrenos localizados nas zonas de uso Z2 a Z4, constantes na lei de zoneamento, uso e ocupação do solo urbano do município de Botucatu, a lei 4953, de 28 de agosto de 2008, e que tem uma área mínima de 125 metros quadrados, isso é importante observar, e contestada igual ou superior a 5 metros, que já se encontram desdobrados de fato, ou seja, que já tenham sido desdobrados, já tenham construções, 2 construções, poderão ser regularizados mediante parecer da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e do DIPROURB, e respeitadas as restrições legais e convencionais. Acho que esse artigo praticamente repete a lei anterior. Aí são os parágrafos que dizem respeito a esse artigo 1º. Os processos deverão ser apresentados individualmente por propriedade a ser desmembrada. Os benefícios dessa lei restringem-se a um desdobro por proprietário e por lote, sendo um lote em 2 lotes, né? Quer dizer, um lote que ficou desdobrado em 2 lotes é um por proprietário. Cada desmembramento teria um processo. Uma vez beneficiado por esta lei ou anterior, não será permitido usufruir deste benefício novamente. Novamente, a gente repete aqui a questão
Isso aí não é para se tornar um negócio, isso é para atender a população de baixa renda, né? Então, tem pessoas que fazem disso aí um negócio. A gente não quer que o município vire uma favela. A gente quer que o município atenda às leis de parcelamento do solo, às leis de zoneamento, de acordo com o que existe. Isso aí é uma restrição a ser atendida para a população de baixa renda. Parágrafo 4º. Os desmembramentos oriundos de sentenças judiciais, inventário ou doação poderão ser aprovados a qualquer tempo, respeitadas as exigências de medidas e áreas constantes no artigo 1º desta lei. Quais eram as áreas? Voltando lá. Então, 125 metros quadrados no mínimo e 5 metros de testada, ou seja, 5 metros de frente. Artigo 2º. Para a regularização de que trata o artigo 1º desta lei, os proprietários do lote deverão protocolar na Prefeitura Municipal de Botucatu até o dia 30 de março de 2019 o requerimento endereçado ao prefeito municipal solicitando o desmembramento e comprovando o desdobramento de fato, acompanhado dos seguintes documentos. Documento comprovando que o imóvel foi adquirido por 2 proprietários antes da publicação desta lei. Isso é bom deixar bem claro, isso aí, antes da publicação da lei. Podendo ser escritura pública, contrato particular com firma reconhecida em cartório, ou certidão de matrícula do lote expedida pelo cartório de registro de imóveis competente, expedida até 30 dias no máximo anterior à data de protocolo do requerimento. Item 2, certidão negativa de débitos municipais, com a quitação do exercício em vigor, 4 vias do projeto completo, 4 vias do memorial descritivo e 1 via da RT, anotação de responsabilidade técnica ou RRT, no caso de arquiteto, registro de responsabilidade técnica definitiva. Parágrafo único. Não serão aceitos protocolos sem a documentação completa acima descrito. Algumas observações aí. Por que 4 vias? Uma vai ficar na prefeitura, uma vai para a obtenção da CND e as outras 2 seriam tecnicamente voltadas para o proprietário. Ele pode deixar uma via arquivada, ficar com uma via para a guarda pessoal dele, ele vai precisar dessa documentação, por isso que a gente está pedindo 4 vias. Usualmente na prefeitura tem proprietário que volta para pedir cópia da sua planta, que ele deveria ter a cópia, ele não guarda. Então, o objetivo disso aí é não onerar mais a prefeitura em tirar cópias e nem dificultar o processo burocrático, para facilitar. Artigo 3º. As construções regulares existentes na zona urbana do município de Botucatu com dimensões e áreas, veja bem, dimensões e áreas que estejam em desacordo com as especificações da Lei do Zoneamento e do Código de Obras do município poderão ser regularizadas e terem expedidos os correspondentes autos de regularização desde que estejam em condições de habite-se na data do protocolo do requerimento. Parágrafo 1º. A regularização de que trata o caput do presente artigo somente será deferida se os imóveis se caracterizarem como de usos permitidos nas zonas de uso em que se situam, de acordo com a Lei do Zoneamento, e obedecidas às disposições do Código Civil Brasileiro, sobretudo o disposto no artigo 1301, bem como as restrições legais e convencionais. Parágrafo 2º. As edificações destinadas a uso que exijam projetos de prevenção e combate a incêndios deverão ser acompanhados do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e do estudo de impacto da vizinhança. Parágrafo 3º. Consideram-se construções existentes na data prevista do caput deste artigo aquelas que estiverem efetivamente construídas na data de publicação desta lei, com as condições mínimas de habitabilidade, higiene e segurança. Parágrafo 4º. Será considerada concluída em condições mínimas de habitabilidade a edificação que apresentar estrutura completa com cobertura, vedação e instalações hidráulica, elétrica e sanitária. Artigo 4º. Para a regularização de que trata o artigo 3º desta lei,
O interessado deverá protocolar na Prefeitura Municipal de Botucatu até o dia 31 de janeiro de 2019, requerimento de regularização acompanhado dos seguintes documentos no mínimo. Não, acho que voltei, né? Perdão. Uma via da RT, certidão negativa de débitos municipais. Então a gente estava falando aqui para regularização da documentação que precisaria, né? A certidão negativa de débitos municipais com a quitação do exercício de vigor. Item 7, declaração de vistoria técnica elaborada pelo responsável técnico pela regularização, contendo todas as informações sobre o tipo de construção executado, conforme a resolução 229 do CREA, acompanhado de relatório fotográfico que apresenta imagens de todas as edificações. Desculpa, a gente não tem prática nessa arte aqui, então pagamos o preço. Então, declaração de vistoria técnica, de acordo com a resolução do CREA. Por que essa resolução? É uma normativa muito simples que o CREA tem, voltada para a regularização de imóveis que não tiveram devido acompanhamento técnico quando foram construídos. Então, o CREA ele tem uma normativa muito simples sobre o relatório para ser seguida. Se o CAL, o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, tivesse uma normativa, teria sido colocado, mas nós não encontramos. Então, a gente adotou essa resolução. E 8º, auto de vistoria de corpo bombeiro de impacto da vizinhança para as edificações multifamiliares de utilização comercial e industrial. Artigo 5º. Para proceder à regularização de que trata a presente lei, a Prefeitura Municipal de Botucatu procederá à vistoria no local, expedindo termo de vistoria contendo as informações que constarão no auto de regularização. Artigo 6º. Os benefícios da presente lei não contemplam as obras que têm o embargo judicial, imóveis localizados em área de proteção ambiental, nem poderia ser, né? Ou áreas históricas, que não tem o parecer favorável dos órgãos competentes. Construções situadas em áreas não edificantes de uso comum e de faixa de proteção nas marginais de rios, lagoas e congêneres. Construções que estejam edificadas em zona de risco, assim definida pelos órgãos competentes. E construções que estejam localizadas na área envoltória de tombamento pelo CONDEFAT. São patrimônio histórico, né? E artigo 7º, por último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É um texto relativamente pequeno, que a gente agora coloca para esclarecimento de quem achar necessário. Muito obrigado. Sérgio, obrigado pela sua explanação na noite de hoje. Lhe convido para retornar aqui à mesa para nos ajudar com relação às perguntas. Antes de passar a palavra para o plenário e para o público presente, eu quero consultar o vereador Culo e a vereadora Alessandra, se vossas excelências gostariam de fazer considerações iniciais. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Nosso secretário de Habitação, Broto. Nosso amigo Sérgio Bach. Obrigado pela explanação dos dois. Vereadora Alessandra, vereadores presentes, público presente, pessoas que nos assistem, meu amigo Zapone presente aí. Bom, eu quero dizer que eu sou autor de 2 requerimentos esse ano, pedindo a vinda desse projeto para casa. Primeiro foi meu amigo de partido, o vereador Paulo Renato, a qual conversamos com o prefeito juntos sobre esse projeto que está na casa agora. Talvez vote na segunda-feira. Logo em seguida fizemos outro, eu, o vereador Paulo Renato, vereador Zé Fernandes e vereador Carreira, que também conversamos com o prefeito, e o prefeito se comprometeu a mandar este projeto para casa, a qual já faz um tempinho que está aqui. E eu quero dizer que o intuito desse projeto também é para pessoas de baixa renda. Eu tenho 37 pessoas
que me procuraram, que estão com problema, que não têm condições. Então, eu tenho certeza que este projeto ele vai beneficiar muitas famílias, muitas pessoas que estão com seus terrenos, suas construções clandestinas. É um nome feio de se falar, mas é a pura realidade. Então é isso, senhor presidente, para a gente tirar todas as dúvidas hoje, para mim poder estar informando as pessoas que me procuraram e que vão me procurar. Obrigado, vereador Kula. Vereadora Alessandra, para suas considerações iniciais. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Senhor Sérgio Bach, Caro Broto, vereador Kula. Agradecer a oportunidade de trazer a essa casa todos os questionamentos e dúvidas sobre essa legislação que já acontece em nossa cidade durante vários anos. E são surpresas para nós, vereadores, a quantidade de pessoas que nos procuraram quando perceberam que esse projeto de lei entraria na casa, e trago, inclusive, vários questionamentos e sugestões de pessoas que me procuraram durante esse período para que a gente possa trocar ideias e receber informações de vocês hoje presentes aqui. Muito obrigada, que seja uma noite muito produtiva. Obrigado, vereadora Alessandra Lucchesi. O vereador Abelardo já está inscrito para fazer uso da palavra. Por favor, Vossa Excelência tem 3 minutos. Primeiramente, boa noite a todos presentes, né? Uma audiência realmente muito importante. Aí, como o Kula disse, muitas pessoas têm nos procurado. Então, indo direto ao assunto, nós vimos aí que foi dito que o desmembramento é em relação a pessoas aí de renda baixa, né? Aí a pergunta que eu tenho, a dúvida, são duas. Como que fica algumas imobiliárias, né, que a gente sabe, ou construtores que compram terrenos, constroem 2 casas, né, e esperam aí para fazer o desmembramento, sabendo que geralmente nessa época, né, é aberto, eles vão ter aí esse benefício? Essa que é a minha pergunta. Como vai ser aí visto se realmente é baixa renda? Porque eu creio que um programa desse tem que ser realmente para baixa renda. Outra pergunta é em relação à pessoa ter um terreno. Ela comprou 2 irmãos, parentes, um construiu, já tem a casa, o outro não construiu. Vai poder ser beneficiado da mesma forma, se comprovando realmente a baixa renda? E também, quer dizer, são 3. A pessoa que tem a casa, ela tem uma casa, mas ela tem um corredorzinho com uma edícula ali separada, que ela já sobrevive daquilo e não dá essa metragem, vamos supor, né? É menor. Vai poder ser beneficiado também com propriedades aí de um terreno 10 por 25 ou maior, que tenha alguma construção menor, fora do parâmetro aí de 5 por 25? Alô? Importante as perguntas. Bom, vamos lá. As imobiliárias, veja bem, desde que se enquadra na presente lei, sem nenhum problema. Tá? A regra é clara, ó. Para subdividir terreno, ele tem que estar em nome de 2 pessoas diferentes. Tá? Então, enfim, o fato de estar assim, com imobiliária, de estar com um escritório de engenharia, não impede nada. O que tem que ser seguida é o que consta a lei. No caso de terreno, ele tem que estar em nome de 2 pessoas, né? É o que diz a lei aqui, tá? Ele tem que estar. O que é desdobrado de fato? Ou em nome de 2 pessoas, ou com 2 casas construídas num terreno só. Isso que caracteriza o desdobro de fato, né? Aliás, nós mandamos até uma emenda que diz o seguinte: considera-se desdobro de fato os casos em que o imóvel foi adquirido por 2 proprietários, ou a existência de 2 construções em um único lote, né? Agora, com relação às casas, a regra que a lei prevê é a seguinte: desde que esteja em condições de habite-se na data do protocolo do requerimento, né, para que a pessoa consiga o habite-se, tá? E assim, as dimensões da casa, obviamente,
elas podem estar fora do Código de Obras e da Lei de Zoneamento, né? Isso aqui, nós estamos falando de uma regularização. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, a regra é isso, tem que estar em condições de habites na data do pedido, né? Então você não pode pedir para fazer depois, tá? Para conseguir o habites, né? Sim, desde que tenha um proprietário por lote. Também a lei, a finalidade não é que isso vire um comércio, né? Pode esclarecer. Eu entendi aí. Então, voltando só em relação, vamos supor, a gente se fala em baixa renda. Vamos supor, eu sou um construtor, tá? Eu compro um terreno, construo 2 casas ali, que eu vou vender elas, geralmente meio lote, 140 mil cada uma. Então, eu estou esperando o desmembramento, né? Então eu já não sou baixa renda, eu construí para vender. É claro que vai estar, eu vendo essa casa para as 2 pessoas diferentes, mas no caso, eu que estou vendendo, eu não sou baixa renda. É isso que é a pergunta de muita gente, sabe? Não sei se deu para entender. Porque se é baixa renda, o que eu acho assim, tem o lote, já está construído a casa, né? Então aproveitar agora, porque geralmente o que acontece, os construtores, né, eu sei que muitos vão ficar bravos, imobiliária também, eles esperam isso, porque um lote, vamos supor, ele compra por 100 mil, ele vai vender o meio lote, ele coloca por 70, então ele já ganha no desmembramento, que é de graça, e está vendendo mais caro um terreno que ele pagou 100, ele está vendendo, vamos supor, 80, cada metade ele já está ganhando em cima. Então, a minha preocupação é essa, se é baixa renda, eu acho que teria que ser baixa renda, né? Embora, como foi dito, está tudo legalizado, tá. Mas eu construí, construtor Abelardo, coloquei nome de Paulo e Pedro, eles são baixa renda, mas eu estou passando para eles, ou eu já vendi para eles, vai passar no nome deles, mas quem construiu foi eu. É isso que Entendi. É melhor assim, veja bem, entendi a sua colocação. Veja bem, o terreno, ele tem que já estar em nome das pessoas anteriormente à publicação da lei, tá? O que a gente, veja bem, assim, a questão da baixa renda, se a gente coloca aqui um valor, estipula no valor de renda, aí começa a engessar demais, né? Aí também não atinge o propósito, tá? O que a gente considera é que assim, mesmo que alguém tá assim explorando isso comercialmente, mas ele está fazendo um negócio que favoreça que o pessoal que tem um poder aquisitivo menor. Entendeu? Né? Nós sabemos disso mesmo, né? Tem muitos construtores, pequenos construtores que exploram essa lei, né? Mas, enfim, não tem como ser muito diferente disso, né? Porque, eu repito, se a gente for estipular valor de renda, enfim, aí você começa a criar muitas exigências, né? Aí também não atinge o propósito, né? Obrigado, Broto, vereador Abelardo. Nós temos inscritos já na plateia. O primeiro inscrito é o Luiz, por favor. Pode fazer uso da palavra. Silvio, é isso? O Euclides, Cula? É o Euclides, por favor. Só peço que você se identifique no microfone. Meu nome é Euclides, eu sou engenheiro agrônomo, sou ambientalista e tinha algumas considerações a fazer com relação a essa lei. Acho que o processo das audiências públicas é um processo de aprendizagem, acho que para todo mundo que participa. Então, seria interessante abordar alguns pontos que, quando fala da lei, estou vendo mais a questão da regularização fundiária e da questão do setor de obras, né? Porque tem a questão ambiental envolvida nisso, que em nenhum momento, até nos parecer da Comissão de Meio Ambiente, que eu vi pelo site, alguns parecer, não alerta para alguns problemas que existem num procedimento desse. Que seria o quê? Quando se aprova uma lei dessa, quando se aprova um loteamento normal, vou dar como exemplo, um loteamento com 1.000 lotes, de 250. É feito todo o estudo, existe toda uma legislação definindo tamanho da área pública, tamanho da área de lazer, tamanho da área verde. Um loteamento que conteria 1.000 lotes de 250 metros. A partir do momento que se aceita, se dá uma anistia,
Quando esse loteamento que tem 1.000 lotes, como todo mundo acha que de cada 2 anos vai acontecer isso, esses 1.000 lotes, que era para uma população, vamos dizer, de 5.000 pessoas, pode virar um loteamento de 2.000 propriedades com 10.000 habitantes, com uma área verde não proporcional, porque a área verde, o projeto é feito em cima dos 1.000 lotes. A área pública, do loteamento, o parque, a escola que vai ter ali, é feita em cima disso. A partir do momento que é feita uma anistia desse tipo, o que é que acontece? Tem todo um custo que vai acabar ocorrendo por causa disso, relacionado aos serviços públicos e um prejuízo para o meio ambiente. Porque a área verde que foi dada naquele loteamento foi para 1.000 propriedades. Né? A questão da impermeabilização também é em cima dos 250. Não, a lei não fala para calcular a impermeabilização em cima de 125, ela fala em cima de 250. Então há um confronto dessa lei de anistia com toda essa regularização que existe. O empreendedor, quando vai lá, faz o projeto, faz os cálculos da área verde, faz o tráfego que vai ter, qual que é o tamanho que tem que reservar para as instituições públicas, baseado em 1.000 lotes de 250, e não prevê nessa situação. Isso dá um descompasso para o poder público, além do que a questão de drenagem. Isso pode dar problema até também no saneamento, porque o saneamento não foi feito para comportar 2.000 propriedades ali, 2.000 lotes de 125, foi feito para 1.000 lotes de 250 metros. Então existe todo um custo, todo um envolvimento de vários setores na hora de aprovar esse loteamento de 250 para 1.000, para 2 anos depois, isso ser, através de uma lei, ser modificado, né? Eu tenho outras questões, eu continuo? Eu que escrevo de novo, que tem mais gente. Então, eu queria saber por que é só a questão ambiental, como que foi analisado, porque eu vi todo o escopo da lei e não vi, eu não sou contra a aprovação disso, eu quero dizer, a análise do dano que isso causa. Só é isso que uma falha que eu achei no projeto de lei. O Euclides, é o seguinte, sobre a questão da área verde, quando o loteamento está em processo de aprovação, a área verde é proporcional à área total do loteamento, independente da quantidade de lotes. Então, é respeitado esse aspecto. A gente reconhece que tem algumas questões, como a questão de permeabilidade, realmente que são é lógico, você aumentando a quantidade de lotes, você talvez esteja aumentando a permeabilidade. Contribuindo mais para o aumento do problema de drenagem, né? Mas o objetivo é regularizar lotes que já existem de fato, que já estão construídos e não estão... a gente não pode tornar essas pessoas cidadãs por questões questões burocráticas, praticamente isso, né? Pelo menos eu assim entendo. São situações que já existem, realmente voltadas para a população de baixa renda, que já estão de uma forma ou de outra contribuindo para essa situação. É lógico que a questão ambiental tem que ser respeitada e está previsto aqui até no texto, se for necessário estudo de impacto de vizinhança, isso aí vai ser analisado. Mas o objetivo é tentar tornar uma situação de fato legalizada, né? Situação existente legalizada. Não sei se contribuir para explicar alguma coisa. Obrigado, Sérgio. Próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereadora Alessandra Lucchesi. Vossa Excelência tem 3 minutos. Muito obrigada. Eu vou fazer talvez a fala por partes. Gostaria de uma explicação, né, sobre as seguintes colocações. No artigo 1º, vocês falam sobre os lotes de zonas Z2, Z4. Eu gostaria de saber se os lotes contestados para os corredores serão contemplados ou não nessa possibilidade de desmembramento. Nós falamos muito sobre essas zonas na época do plano diretor, inclusive. Numa segunda situação, ainda no artigo 1º, o que seria que já se encontram desdobrados de fato? Bom, então, sobre o primeiro artigo. Daí, eu gostaria de ir até o artigo 2º.
No artigo 2º, em relação à documentação, vocês citam que será antes da publicação da lei, né, no inciso 1º. E quando nós vamos lá atrás, que também solicita documentação, no caso do artigo 4º, vocês falam sobre documentação e não citam a ideia de antes da publicação da lei. Seria necessário incluir no artigo 4º também que toda a documentação teria que ser antes da publicação da lei, ou não existe essa necessidade? Porque pelo que nós estamos nos preocupando aqui, é realmente que ela seja apenas para uma regularização de uma temporalidade. Ela não é uma lei permanente, né? Ela vai existir uma lei maior sobre essa situação. Existe uma lei maior sobre essa situação. Aí, no caso do artigo 2º ainda, que vem toda essa documentação exigida, de irregularidades, né, em relação a cartórios, a impressão que nos dá é que favorece um pouco o contrato de gaveta, né, tão famoso contrato de gaveta. Gostaria de saber o quanto isso, né, prejudica ou melhora, qual é a preocupação da Prefeitura em relação a isso. No parágrafo 5º, você fala que tem que ter uma via da RT e uma via de RRT. No caso, é do engenheiro e do arquiteto? É isso? E sendo assim, você coloca lá na frente as responsabilidades, né? No caso do artigo 5º, no parágrafo 5º, desculpa, do artigo 4º novamente. Ficaria a responsabilidade desse laudo, dessa responsabilidade do arquiteto ou do engenheiro? O que seria necessário aqui, o ART ou a RRT? Porque daí as duas situações aqui para mim ficaram confusas. E é o mais importante de toda a minha observação, ouvindo também as pessoas que me procuraram, está no parágrafo 2º do artigo 3º, que fala o seguinte texto: as edificações destinadas a usos que exijam projetos de prevenção e combate a incêndios deverão ser acompanhados de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e do estudo de impacto de vizinhança. O sargento Laudo sabe muito bem que os bombeiros têm as suas responsabilidades. Eu gostaria de saber se não seria interessante subdividir esse parágrafo e deixar mais claro esse texto para a comunidade. Pois eu volto, senhor presidente. Muito obrigada. A memória não permite guardar tanta pergunta. Não, mas vou lá. É o seguinte, ó. A primeira pergunta é assim: o que seria lotes desdobrados de fato? Eu já até comentei aqui, são lotes que já se encontram em nome de dois proprietários, seja por escritura pública, seja por um contrato de gaveta, basicamente é isso, ou a própria matrícula. O contrato particular é que assim, é aquela história, a gente teve uma preocupação de não deixar tão rígida a lei, tá? Agora, o contrato ele pode ser particular, mas desde que tenha firma reconhecida na data que ele foi assinado, né? Então, isso impede também qualquer aproveitamento daqui para frente, tá? A questão dos corredores, veja bem, embora a lei não determine, estipule um valor de renda e tal, mas o intuito é ajudar os menos favorecidos. Por que está de zona 2 a zona 4? Zona 2, porque é o seguinte, a zona 1 é zona estritamente residencial. Zona 1 são os bairros mais nobres da cidade, né? Os bairros mais nobres, que por si só, por uma questão de mercado, nem propicia esse tipo de coisa, né? Você pega aqui, tipo Vila Sônia, Vale do Sol, são zonas que, pelas características, não permite a aplicação dessa lei. A zona 2, 3 e 4 é permitido, que são as zonas de maior abrangência, que praticamente abrange a maior parte da cidade. A Z5 é zona industrial, também é uma zona que não tem aplicabilidade, tá? Zona 6 são zonas especiais, que também não é o caso. Zona 7 é zona de proteção e preservação ambiental. É óbvio, né, que também não é o que se pretende. Numa zona de proteção ambiental, permitir
se aplicar a lei. E os corredores especiais de serviço, o que são os corredores especiais de serviço? Rua Amanda de Barros, Vital Brasil, Major Mateus, Leonardo Vilas Boas, que também são zonas que o perfil dos proprietários também não se enquadram no propósito da lei, né? Sobre o contrato de gaveta, só para ir dando para você o caminho das coisas. Tá. Eu perguntei sobre a responsabilidade do laudo, se seria do arquiteto ou do engenheiro, na vistoria. Tá. Não, legal. Deixa eu só comentar um caso aqui um ponto importante, só para não me perder. Você perguntou o seguinte: por que no artigo 4º, não se cita a data antes da publicação? Por quê? Porque o artigo 4º, ele se remete ao artigo 3º, ó. O que diz o artigo 4º? Para a regularização de que trata o artigo 3º desta lei, então nós estamos falando o quê? Do artigo 3º. O artigo 3º é regularização de construção. E as construções existentes, ela pode ser até a data do protocolo. O artigo 3º diz isso, desde que esteja em condições de habite-se até a data do protocolo do requerimento. Então a pessoa pode protocolar isso em dezembro, por exemplo. Tá? Então não faz sentido você exigir que a data seja retroativa à data da publicação da lei. É diferente do terreno, porque o terreno tem que ter a propriedade antes da publicação da lei, né? Mas a construção diz assim, tem que estar em condições de habite na data do protocolo, não na data da publicação da lei. Compreendido, obrigada. Próximo inscrito para fazer uso da palavra, senhor Wilson, por favor, se identifique ao microfone, por gentileza. Tinha mais coisas, né, para responder. Então eu vou pedir para guardar um minutinho só. Alessandra, por favor. 2 segundinhos. Aqui. É sobre o bombeiros. Eu gostaria de saber se existe a necessidade de desmembrar. Sobre o bombeiro é o seguinte, o texto que nós mandamos aqui para essa casa diz assim: ele diz exatamente assim, ó, que está no parágrafo 2º do artigo 3º, Bruto. Ele está um pouquinho diferente. O que se pretende é o seguinte: quando a gente pede e fala em auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e estudo de impacto de vizinhança, o que se pretende é que eles sejam apresentados nas edificações que exijam o EIV e que exijam o AVCB, né? Então, ou seja, nós só vamos pedir construções acima de 750 metros quadrados, enfim, naquelas que a própria lei já prevê a obrigatoriedade de apresentação do AVCB, que é do Corpo de Bombeiros, né? E do estudo de impacto de vizinhança. Então, assim, para as casas menores, que é a grande maioria, nem se fala nisso, porque não é o caso. Só sobre esse parágrafo aí, segundo, eu entendi a preocupação da vereadora. Realmente acho que está um pouco confuso, porque fala assim: as edificações destinadas ao uso que exijam um projeto de prevenção e combate a incêndios deverão ser acompanhados de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e do estudo de impacto de vizinhança. Existem edificações que exigem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e às vezes não exigem o estudo de impacto de vizinhança. Então eu entendo, viu, secretário, que eu acho que deve ser separado especificamente esse parágrafo em 2. Acho que sim. Obrigada, fica aí a sugestão. E só a última complementação a respeito da RT e RRT é que é o seguinte: a regularização pode ser feita tanto por um engenheiro quanto por um arquiteto. A RT é do engenheiro e a RRT é do arquiteto. O documento é de responsabilidade técnica para um ou para outro profissional. Próximo inscrito, senhor Wilson. O senhor tem 3 minutos para fazer uso da tribuna dessa casa. Boa noite. Meu nome é Wilson Antunes.
Eu sou um cartorário aposentado. Primeira coisa, eu queria falar em relação, Broto, ao que o nosso amigo vereador falou sobre duas construções, que um construtor compra um terreno, constrói 2 casas e ele vai vender esse terreno. A lei trata disso não como desmembramento. E se ele tem condições de averbar 2 construções, pagar todos os encargos de INSS, de ISS das 2 construções, ele tem direito a fazer o retalhamento. Então, o que o Abelardo falou, no caso de um construtor, do empreiteiro, comprar um terreno e construir 2 casas e desmembrar, ele não está sendo atingido pela lei do desmembramento de lotes que atinge essa lei da anistia. O retalhamento é permitido a qualquer instante. Se ele construir 2 construções, averbar na matrícula 2 imóveis, ele pode pleitear o retalhamento e não o desmembramento do terreno. Então ele pode fazer, aí não é anistia. Aí a lei permite que faça a qualquer hora. Com relação ao desmembramento de terreno, a lei... A gente tem que tratar dela todo ano. E agora, você falou da escritura pública, o contrato. O contrato particular, ele não pode ser inserido na matrícula. Você tem um instrumento de contrato, ele não averba na matrícula. Então você não pode dar o direito de a pessoa provar e desmembrar um imóvel somente com contrato particular. Ele pode, para a lei, utilizar, hoje ele faz uma escritura pós-lei, que... Na verdade, eu vou fazer uma escritura agora no mês de agosto. A lei foi aprovada anteriormente, eu não tenho como provar que eu já era proprietário, juntamente com mais um indivíduo, do lote. Mas eu tenho um contrato particular, assinado, com firma reconhecida anteriormente, que prova que eu adquiri esse imóvel em data anterior à publicação da lei. Porque o contrato particular não vai... atingir a matrícula e não pode provar que ele é proprietário junto da matrícula, não pode desmembrar com instrumento particular. Sim. Entendeu? Então a lei deve permitir que ele faça uma escritura pós a lei, desde que ele tenha um contrato particular firmado com firma reconhecida com data anterior à lei. E aí ele tem como provar que ele estava naquela situação de fato. Tá? E uma outra coisa, lá naquela regularização de prédio, não da anistia, regularização de imóveis irregulares, acho que poderia ser inserido, você deve saber por que eu estou falando isso, de imóvel que tenha sido aprovado um projeto e durante a construção o proprietário não obedeceu o projeto, fugiu às regras, teve a sua obra embargada e agora ele espera a situação da lei para regularizar o projeto. Que isso, com obra embargada, não seja permitido. Só um comentário. O que está ficando na lei é assim, obra embargada, se for judicial, não permite. Agora, se for embargo administrativo, ela dá abertura. É o que está previsto aqui. Entendeu? É essa a ideia. Né? Próximo vereador inscrito é o vereador Carreira. Vossa Excelência tem 3 minutos para fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o Sérgio Bach, o Broto, a forma que a mesa vem conduzindo esse trabalho. Bom, o problema existe, nós deparamos com problemas e a administração não pode virar as costas para o problema inerente no município de Botucatu. Eu acho que tem que encarar de frente, tem que dar e equacionar o problema da melhor forma possível. Nós temos conflito entre famílias que compraram um lote, e, decorrente do problema financeiro, fizeram 2 casas, e por razão alheia a esse vereador, teve problema então tem que acertar para dividir esse lote dentro da possibilidade dos 5 metros de testada e dar anistia e fazer a regularização legítima a esses 2 proprietários. A outra forma que eu vejo também, tem muitas obras realmente embargadas pela prefeitura que está fora dos parâmetros de arquitetura, de engenharia, e aí pede que procure um engenheiro para fazer a retificação de toda a construção da área com RT,
e dar a oportunidade, como falou, me antecedeu o Broto, a oportunidade de regularizar com segurança esta obra. Eu acho que tem que ser adequada realmente, como está na lei, com o engenheiro acompanhando essa regularização, quer queira do município, quer queira particular. Outra coisa que eu vejo também é que, em alguns casos, já ficou pendente de muito tempo, o Broto, quando outras anistias foi dado nesta casa e ainda já estavam divididos os lotes, mas não tinha conflito. E esse conflito gerou posteriormente ao término do período de concessão. Eu tive casos que chegou aqui 3 dias depois de vencer o período da anistia e não pôde ser feito. E, periodicamente, todos os vereadores recebem, com certeza, essa demanda. Então, eu quero dizer que eu li o projeto, claro, tem coisas técnicas que eu perguntei para o BAC, vou perguntar outras, mas eu vejo uma feliz iniciativa do prefeito municipal que está comprometido com o bem-estar da família, porque casa representa a família. E não vejo também a possibilidade de qualquer imobiliária ou corretor fazer uso dessa lei, porque o parágrafo 2º do artigo 1º é muito claro, é claríssimo. Os benefícios dessa lei restringe-se apenas um desdobro, nada mais. Então, se a imobiliária vendeu e está a independência, também é a oportunidade dela regularizar para esse comprador que está nessa pendência. Então, me resta dizer que sou favorável a esse projeto, claro, com preocupações posteriores, que não venha ocorrer mais esse tipo de fenômeno, mas se ocorrer, o município tem que, de uma forma ou outra, equacionar. Nós tivemos algumas coisas do passado que gestores, prefeitos, não é problema meu, e era problema do município. Então, eu acho que está muito bem a administração. Quero parabenizar o Broto, a forma que se vem conduzindo o BAC, e dizer que realmente essa lei, ela veio até com um pouco de atraso, porque ela foi muito bem estudada por vocês. Parabéns e obrigado. O Euclides está inscrito novamente, por favor, tem a palavra. O senhor está inscrito, fique tranquilo. O Euclides está inscrito antes do senhor. Euclides novamente. O doutor Paulo não está, né? Que acho que é ele que assinou o parecer jurídico. Queria parabenizar ele, que realmente, lendo o parecer, dá para ver que ele foi a fundo, ele viu muitas vertentes, puxou muito casos similares para dar o parecer, né? Mas eu gostaria só de fazer alguma ressalva, porque como toda solução, vamos dizer, desse tipo, que envolve uma anistia, sempre tem os descontentes, resolve um problema e acaba criando outro. Assim como existe essa questão dos lotes divididos, que pessoas de baixa renda precisam, não vou citar quais empreendimentos são, mas tem 3 empreendimentos que antes de ter 10% dos lotes com ocupação, já estava sendo dividido. Então, mal começou, já estava dividindo. Eu mesmo tenho 2 conhecidos que vendeu o lote, perdeu o interesse. Ele falou, não, já começou esse processo de dividir com 10%. Então, quer dizer que tem uma solução do lado e cria um problema do outro lado. E no estudo que ele fez, eu gostaria só de alertar para o seguinte. Ele fala que ele constatou uma ilegalidade no processo original, que seria capaz de haver através de uma emenda, se corrigir essa distorção, né? Eu gostaria só de abordar a questão de anistia. Anistia, não existe previsão legal de anistia, então não existe direito adquirido para anistia. Eu sou agrônomo, não sou advogado. Eu só sei o que eu leio, o que eu pesquiso. Como eu mexo com questão ambiental, eu volta e meia deparo com esses pontos do direito adquirido. Direito adquirido, não existe direito adquirido de anistia, porque não existe a previsão legal em nenhuma lei do município de Botucatu falando em anistia.
que vai ser anistiado. Cada 2 anos vai se promover a anistia dos lotes, da regularização do lote. Tudo bem, seria um direito adquirido antes do plano diretor. Eu só estou alertando essa questão que ele abordou lá, que eu acho que é meio confusa no parecer dele. Ele infelizmente não está aqui para poder esclarecer, porque não existe previsão legal de anistia. E regularização não é anistia, são coisas distintas. Que a lei municipal fala em regularizar. Regularizar é quando uma coisa está errada, você vai criar instrumentos para que isso venha se tornar correto, regular. Não é anistia, não tem nada a ver com anistia. Então, no parecer jurídico dele, ele aborda essa questão de direito adquirido, de uma pretensa anistia que ninguém sabia. Como o prefeito encaminhou esse pedido de anistia, ele podia também não enviar. Então não existe a previsão legal dele enviar isso. É só um questionamento que eu estou alertando. E só para finalizar, eu conversei com o Léo, a questão da área verde, como a nossa legislação avança rápido, que já tinha sido a questão da área verde adicional, que não tem mais no plano diretor novo. Por isso que aquele primeiro questionamento meu. Apesar que eu ainda reafirmo que existem questões ambientais nesse desdobro aí de lote envolvido principalmente com drenagem. Questão de drenagem por causa do aumento populacional. Tá ok? Obrigado. Não, só um comentário. A questão do termo, a anistia é um termo popular, realmente, que acho que não cabe. Mas o projeto é regularização de desdobramento de lote e obra clandestina. Então, não é anistia, é regularização mesmo, tá? Agora, eu acredito assim, eu acho que é um momento oportuno para se meditar sobre esse tema. É oportuno, né? Sem dúvida nenhuma. Eu concordo com você, não tem direito adquirido nisso aqui, não tem nada que diga que daqui a um ano vai entrar uma lei dessa natureza, né? O que existe é uma expectativa, os próprios vereadores são testemunhas disso, né? Acabaram de testemunhar aqui, como já vem vindo, essa aqui acho que é a 6ª ou 7ª edição dessa lei, né? Então, gerou uma expectativa, né? Agora, é um tema muito interessante para se discutir mesmo, né? Se continua ou se não, né? Concordo plenamente com você, tá? É algo que tem loteamento novo que já consta na matrícula que é proibido subdividir, né? Concordo plenamente. Eu tenho um lote em frente de um loteamento novo, que em frente do meu lote aconteceu isso. Não é uma coisa legal mesmo para os proprietários, né? Então, enfim, é um tema bastante interessante para se discutir mesmo. Aqui, ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui é dono de nada, né? Nós estamos aqui para conversar, discutir e, de repente, ver o que a gente faz, né? Obrigado, Broto. Palavra nesse momento é da vereadora Rosiello. Vossa Excelência tem 3 minutos. Obrigada, presidente, vereador Isaías. Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao público presente, boa noite aos secretários aqui presentes. Nós, vereadores, estamos numa situação complicada. O nosso procurador jurídico não está presente. No entanto, antes de o projeto de lei passar para as comissões, ele deu um parecer jurídico sobre esse projeto de lei. E esse parecer jurídico que ele deu, ele informa, já vou até no final, que esse projeto de lei, ele é inconstitucional, né? Ele informa que o projeto de lei padece de vício por contrariar o artigo 175 do Plano Diretor 2017. Mas é uma ilegalidade sanável, desde que haja uma mensagem do prefeito, uma emenda dos vereadores. Por quê? Voltamos a uma análise da lei. A lei federal que fala do parcelamento do solo, a lei de 6.766, fala que os lotes
Os requisitos, né, mínimos dos lotes deverão atender. Os lotes terão área mínima de 125 mil metros quadrados, 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros. Salvo quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências, que é o nosso caso. Embora a lei federal permite esse tamanho de lote que se prevê, a proposta de lei, mas existe uma lei maior nossa, aprovada o ano passado, que é o plano diretor, que dispõe que esse não é o mínimo. Então, essa lei, ela vem para quebrar a regra que está no plano diretor, que é a lei maior, é a diretriz maior de parcelamento. Então, nós estamos no impasse, porque a gente vai analisar o parecer jurídico apontando uma situação que não está legal por conta do plano diretor, mas, por um outro lado, abre uma legalidade se houver uma mensagem do prefeito ou uma emenda dos vereadores dizendo que essas regularizações que foram solicitadas até a data da aprovação do plano diretor, aí o projeto de lei torna legal. O que vocês falam sobre isso? E me inscrevam para uma outra pergunta depois. Cara, vereadora Rose, a minha opinião pessoal, também não sou advogado, né, não sou um expert na área jurídica, muito longe disso. Mas eu vejo da seguinte forma: o plano diretor, ele fala em novos loteamentos. Aqui nós não estamos tratando de novos loteamentos. Aqui, repito, é regularização de desdobramento de lote. Portanto, assim, trata-se de loteamentos antigos, né? Aliás, no comecinho eu disse o seguinte: isso aqui não tem assim... não está se discutindo as leis de parcelamento de solo, lei de zoneamento, etc., muito menos o plano diretor. Tá? Até porque, veja bem, essa é uma lei de regularização. Se a gente for seguir as demais leis, então acho que nós podemos ir para casa agora, porque nós estamos falando de uma lei que é uma excepcionalidade. É uma excepcionalidade, né? Isso aqui é assim, ele permite que se descumpra o Código de Obras, permite que se descumpra a lei do zoneamento, né? E a lei de parcelamento de solo. Então, portanto, eu particularmente, repito, não sou advogado, mas é a minha opinião pessoal sobre esse caso. Tá? O plano diretor, ele é claro, ele trata de novos loteamentos, né? Então, se a gente estivesse falando de loteamentos novos, evidentemente que não teria nem cabimento de entrar nessa discussão, né? É outra regra, é outra conversa. Aliás, em breve, vai vir até essa Casa de Leis e vai ser discutida também com a população a nova, assim, a atualização da lei de parcelamento de solo, tá? É uma lei também que está sendo construída pelo Poder Executivo, com a participação do CONDEMA, aliás, o Felipe, membro do CONDEMA, o Leonardo, né? Foi muito discutida, muito conversada, a nova lei de parcelamento de solo, aonde já existe essa preocupação do Executivo, nossa, né? De repente, permitir para novos loteamentos um valor um pouquinho menor de lote, já pensando na população de um poder aquisitivo menor. E com a aplicabilidade disso, vai deixar de existir a necessidade dessa lei aqui de regularização, né? Se for aprovado, o que está se estudando, é permitir lotes com 8 metros de testada. Aí inviabiliza o desdobro, né? Até porque a pessoa já vai adquirir esse lote com um custo um pouco menor, né? Antes de devolver a palavra, eu só quero fazer uma consideração com relação ao questionamento da vereadora Rosiello. Vereadora Rose, o plano diretor que nós aprovamos no ano passado, ele é uma lei complementar, né? Esse projeto que tramita é uma lei ordinária.
Não existe hierarquia legal entre lei complementar e lei ordinária. A única lei municipal acima das demais seria a nossa lei orgânica. Essa sim, hierarquicamente superior. Eu não quero entrar no mérito com relação àquilo que se refere, se é bom ou se não é, mas legalmente falando, na minha opinião de advogado, essa é a minha opinião, eu não vejo essa inconstitucionalidade prevista e descrita pela Procuradoria da Câmara. É evidente que eu respeito o posicionamento do Dr. Paulo, mas não entendo dessa forma, não vejo essa inconstitucionalidade. Se entendesse assim, sequer convocaria, inclusive, essa audiência pública. Na minha opinião, a resposta que a Câmara precisa dar é meritória, Essa é assim, apesar daquilo que existe no plano diretor, se a gente vai abrir uma exceção através desse projeto de lei sendo aprovado ou não. Se ele for aprovado, a Câmara entendeu que sim, que deve ser aberta uma exceção. Se ele for rejeitado, eu entendo que não. Então, eu entendo que não existe ilegalidade, apesar disso, como muito bem observou Vossa Excelência, está expressamente previsto no parecer jurídico da Câmara. Acho que é uma discussão jurídica e acho que tem argumento para os dois lados. Não sei se ajudei a esclarecer a dúvida de Vossa Excelência. Nesse momento, o inscrito é o senhor Ademir, palavra do senhor. Peço que se identifique no microfone e vou alertando tanto os senhores vereadores quanto os presentes que, se desejarem fazer uso da palavra, é importante irem fazendo as inscrições, porque a hora que der o tempo a gente vai fazer um cálculo aqui e vou encerrar as inscrições sem prévio aviso. Então, aqueles que desejarem fazer uso da palavra, por favor, vão sinalizando aqui para o secretário desta noite, o vereador Kula. Boa noite a todos. Eu gostaria de um esclarecimento do broto do secretário. O senhor diga seu nome no microfone, por gentileza. Ademir, eu sou engenheiro civil. Eu tenho um caso que são 8 pessoas que eles compraram 5 lotes no Porto Saída. O Porto Saída é no Rio Bonito. Esses lotes são agrupados. Essas 8 pessoas já têm construção que foram feitas nesses lotes e eles dividiram por eles lá. Eu entrei com um projeto para aprovar, só que não foi aprovado porque tem 2 lotes que é 6,5 de frente. Bom, vai cancelar. Agora, eu queria saber o seguinte: eu entrando dentro da lei de regularização, são 5 lotes que eu vou dividir em 9 lotes. Quer dizer, a lei fala que eu posso fazer 2 lotes por um lote. Vamos dizer, de um lote desdobrar em 2. Agora, eu vou ter que desdobrar esses 5 lotes em 9 lotes, da maneira que está construído hoje lá, que tem as divisas deles e as construções. Então, eu queria saber se não vai ter problema nenhum. Alô? Respeitadas as dimensões que foram colocadas no projeto de lei de 125 metros quadrados por lote e no mínimo 5 metros de testada, você teria condição de enquadrar esse desmembramento dentro da lei. Não vejo problema, não. Mas precisa dar uma olhada no detalhe do projeto, não vejo tecnicamente. Não... Tá bom, a dúvida era essa. Eu agradeço, então, o esclarecimento. Obrigado. Admir, realmente é um caso concreto que até eu gostaria que você dá um alô para nós amanhã, até para a gente poder olhar direitinho, analisar lote a lote, A minha preocupação é assim, você falou que são 5 lotes, Porque a gente vai tratar isso de forma individual, Entendeu? Então, quer dizer, cada lote, quer dizer, esse desdobro não pode ficar menos de 5, é o que prevê a lei aqui, tá? Mas é um caso, particular. Esse processo já está lá na DIPROURB, foi protocolado e foi negada a aprovação. Amanhã a gente pode dar uma olhada lá e ver. Beleza. Tranquilo. Agora, tem outra coisa também que eu queria que fosse esclarecido. Quando eu dei entrada nesse projeto, foram pagas as taxas exigidas pela Prefeitura. Agora, a informação que eu obtive lá na DIPROURB é que se eu entrar agora com o projeto dentro da lei, vamos dizer, aprovado de acordo com a lei, eu teria que pagar as taxas outra vez. Eu acho que não é o correto. Quer dizer, eu posso entrar com um projeto agora em substituição ao projeto que não foi aprovado e com isenção das taxas. É mais de R$1.000 de taxa. É um caso isolado, eu gostaria de analisar com mais tranquilidade lá. Tá bom. Tá bom. Pode me procura lá, a gente eu conversa. Procuro lá amanhã. Beleza? Obrigado pela atenção, os vereadores também. Obrigado. A palavra é do vereador Zé Fernandes, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Kula, vereadora Alessandra, nosso secretário
sempre presente, atuante, Broto, subsecretário Sérgio. Acabei de passar na mão do Sérgio a respeito do que o engenheiro Ademir falou em total documento aí, que o Broto já falou também que está à disposição lá para atendê-lo e vai analisar esse processo aí, que é lá do Portside. Coincidência ou não, um dos interessados dessa área me procurou aqui nessa casa, conhecido como Alemão, que o engenheiro já está aí correndo atrás disso. Mas eu acho que esse projeto, através do nosso querido Broto e o Sérgio, acho que está bem alinhado. Algumas coisas que eu acho que não tem tempo mais para esperar, porque tem prazo. Tudo que foi determinado está sendo feito. O plano diretor, que tem que respeitar a audiência, está sendo feita. Então, acho que a gente tem que acelerar esse processo, esse projeto, aprovar o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Kula. Agradecer pela participação do requerimento junto com o vereador Paulo Renato e também com o vereador Carreira a respeito dessa situação e a respeito desse projeto. Obrigado, vereador Zé Fernandes. Próximo inscrito, Felipe, por favor, você tem a palavra por 3 minutos. Peço que você diga seu nome e sobrenome no microfone, por gentileza. Obrigado, presidente. Meu nome é Felipe Martins. Eu trago, obrigado aos vereadores, sempre essa casa. Aliás, eu gostaria de falar que cada vez mais eu gosto daqui. Quem sabe até um dia eu me postule a ser vereador também, de tanto que eu já frequento. Eu fico pensando duas coisas importantes, talvez, para a gente contribuir para esse debate. Uma vez que a gente já discutiu muito isso também, o Broto, o Sérgio. A questão urbanística, que eu acho que já foi comentado aqui, que tem relevância, que quando a cidade é pensada, o plano diretor pensa em 250 metros, em 200 metros, e isso tem uma correlação com a questão da escola, com a questão da movimentação do bairro, com a questão viária. Existe uma preocupação do dimensionamento do território e um dimensionamento disso como em qualquer outro lugar. Quando você pensa uma coisa, você pensa uma rede de dimensionamento no seu entorno que justifica X ou Y. Quando a gente tem esse tipo de não evolução natural do planejamento, você normalmente acarreta impactos, por óbvio. Então, se aquela ideia de Euclides, ela confere. Se você tem 1.000 e aí você duplica isso, você vai ter 2.000. Qual que é o impacto disso? Inclusive, podemos levar para o impacto orçamentário do município. Quanto é que o município vai ter que gastar a mais para poder, então, contemplar não mais 1.000, mas 2.000? Existe toda uma lógica. Então, essa é a questão urbanística. A outra questão que me preocupa, que eu acho que a gente precisa pensar, em relação ao plano diretor, e trabalhoso que foi, que todos nós sabemos, se lá existe uma prerrogativa de dizer que o lote é de 250 metros, é porque houve um entendimento e um estudo que é de 250 metros. Ao longo do tempo, quando a gente vai permitindo que isso aconteça, obviamente que agora não, mas vamos imaginar que, se a gente não imagina um fim para esta lei, a gente projeta para o futuro, inclusive a expectativa do mercado, que a gente sabe que existe. A gente não pode continuar com o pacto de que isso não existe. Existe o negócio por trás disso, e isso não é necessariamente ruim. Isso só precisa ser entendido e regularizado de fato. Que as pessoas entendam, em um determinado momento, a lógica do porquê não pode. E aí eu tenho certeza que o empreendedor responsável vai, obviamente, falar: poxa, eu entendi, porque é a cidade que eu quero morar, que é uma cidade que tem uma lógica, e a gente respeita a lógica, a gente respeita as regras. Ou seja, e a questão jurídica é o quê? Se existe um 250 mínimo, e se existe uma outra lógica sempre vindo, a gente vai chegar lá na frente em algum momento em que alguém vai pedir essa regularização em um loteamento novo. E aí a gente poderá ser feita essa lei. E essa lei vai ser inconstitucional de fato, se a gente pegar essa base do plano diretor. E o que periga, eu acho, é ficarem expostos tanto o executivo como o legislativo. Exposto em que sentido? Uma ação civil pública, por exemplo, que aponta o dedo e fala: vocês estão confrontando as legislações que existem. Não se pode fazer. Então, acho que é bom a gente pensar nessas coisas para a gente não ir repetir. E aí a pergunta: vocês concordam que a gente tem que colocar um fim nisso e criar as regras para ninguém ser prejudicado, ou o menos prejudicado possível? Fica a pergunta. Obrigado.
quero sim. Ô Felipe, realmente é uma preocupação, porque a gente lida com aprovação de loteamentos e a dificuldade para aprovar um loteamento. Você sabe perfeitamente os passos que tem que cumprir, todo o tempo que leva, toda a tramitação. E o empreendedor, eu acho que ele deveria ser o grande preocupado com essa subdivisão de lotes. Ele não se preocupa com isso. Ele deveria passar a se preocupar na venda dos lotes, no registro dos lotes e nas obrigações de respeitar o empreendimento que ele está fazendo. A gente não vê essa preocupação nos empreendedores. Eles vendem o lote de 250, aí vai um terceiro que não participou do processo de aprovação do loteamento, não teve as dificuldades burocráticas, não teve as dificuldades financeiras e está lá subdividindo e ganhando com isso. Realmente é uma irregularidade que tem que ser pensada e realmente dificultar cada vez mais, no meu ponto de vista pessoal, esse tipo de legalização. É lógico que tem a população de baixa renda, que a gente não pode ser insensível ao povo que precisa regularizar sua habitação por uma questão de cidadania. Mas o empreendedor, eu acho que ele que deveria estar muito preocupado em colocar cláusulas na venda, na matrícula, que restringam a subdivisão. Como o secretário Broto falou, na nova lei que nós vamos fazer, estão estudando, que vocês participaram, tem umas cláusulas que permitem, dependendo da vocação do local, que se subdivida um pouco em dimensões menores. Mas esse é o meu ponto de vista particular. Deveria ser uma preocupação do empreendedor e ele trabalhar para que não ocorra esse aproveitamento do seu empreendimento. Bom. A palavra nesse momento é do vereador Sargento Laudo. Vossa Excelência tem 3 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Broto, seu Sérgio Bach. Em nome do nosso presidente, cumprimentar todos os vereadores, público presente. Confesso que eu achei que conhecia o projeto, eu não conheço o projeto, porque eu estou aprendendo aqui. Tem o Wilson, que acabou de conversar com a gente aqui, ele falou de retalhamento, nós estamos falando de desmembramento, eu estou aprendendo. Então, na realidade, o que ficou claro para mim, que o desmembramento hoje ele está ferindo o artigo 175 do plano diretor do nosso município, não foi observado pelo jurídico quando mandou o projeto de lei para esta casa, porque eu analisei o parecer do projeto do jurídico, mas o jurídico da casa apontou essa irregularidade e eu acho que a gente podia sanar isso daí através de uma emenda, que todos os desmembramentos antes do plano diretor poderiam ser aceitos, porque senão nós não vamos acabar com isso nunca, entendeu? Uma outra proposta, que para quem não está no assunto não vai entender, era que o município diminuísse 1 metro por lote. O lote teria 249 metros, não daria o mínimo de 125, ninguém mais teria condições, né? Mas eu confesso que estou aprendendo hoje aqui, eu achei que conhecia o projeto. Aí o Wilson, depois, se ele puder esclarecer isso para a gente, ou então que colocássemos no momento do registro do imóvel a proibição desse retalhamento, como é lá no convívio, lá tem uma metragem mínima para subdivisão dos lotes. Depois, até se tiver tempo, se o Wilson puder explicar isso para a gente. Só agradecer a noite de hoje, estou aprendendo e eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, porque o plano diretor nosso fala no artigo 175 que o mínimo é 250 metros e de interesse social 200 metros. Muito obrigado, boa noite. As inscrições de fala estão encerradas. A palavra nesse momento do Euclides. Novamente, pessoal, só para finalizar, mais ou menos na linha que o Felipe falou,
é uma construção. Eu entendo o posicionamento dos vereadores, até eu acho que o vereador Carreira falou em 37, acho que teve uns 7 anos atrás, eu participei de uma anistia, acho que era 200, 300. Quando falou em 37, quer dizer, o problema, eu acho que está reduzindo. O vereador tem muitos anos, é capaz talvez de me indicar até isso, que esse problema às vezes está diminuindo, que eu acho que é uma questão positiva, né? A questão que o empreendedor quer ser esperto, mas acaba perdendo, porque começou a vender lote por 75 mil, compra hoje por 50 mil, por causa, não digo no loteamento todo, mas numa área do loteamento, por causa do problema de lote dividido, né? Então eu sei que os vereadores, eu queria deixar registrado que você tem que tratar dos problemas individuais, da demanda que os eleitores têm com vocês, com os munícipes, e às vezes a gente que está numa outra posição, a gente tem uma visão geral. Eu não consigo individualizar os problemas de cada um. E eu queria saber, em relação, se a Secretaria tem um dado dos últimos 5 anistias que teve, os números aproximados, se existe esse dado, se o problema está aumentando ou diminuindo, para saber se a gente está caminhando certo ou não, né? Que seria um dado bem interessante de saber quanto teve em cada anistia, né? E concordo, endosso as palavras do Felipe na questão urbanística e tal, que a gente tem que trabalhar junto para melhorar a cidade, né? Seria isso. Muito obrigado. Euclides, infelizmente eu não tenho esse dado, né? É muito, muito interessante, tá? Eu até me comprometo a buscar. Mas assim, o que os colegas, né, que comentam com a gente, que a procura é grande, sim, viu, né? Entendeu? Mas realmente não tem condição de quantificar. Felipe, a palavra é sua novamente. Felipe Martins novamente. Uma coisa que eu acho que a gente também precisa começar a transformar de forma proativa é não usar as pessoas mais vulneráveis ou os pobres para justificar as coisas. Acontece assim, fácil o terreno, tem um terreno de 250, aí eu acho que eu entendi, se o senhor puder me ajudar, o retalhamento é no terreno, quando está no chão, não? Já estão averbadas na matrícula. Agora, eu compro um terreno, construo uma casa geminada e vendo as 2 casas com um contrato de gaveta. Aí depois eu vou e espero a regularização, para que eu possa ter... Senão não gravo. Para que seja possível regularizar 2 construções, você precisa tirar o habite das 2 construções, averbar na matrícula do imóvel as 2 construções, aí então você faz o projeto de retalhamento. Então aí você primeiro pagou o ISS da construção total, as 2 obras, o ISS, o INSS, a averbação no cartório, aí entra com o projeto de retalhamento. E em que caso que acontece? Essa lei, ela serve para que caso? Felipe, o desmembramento... Felipe, vou pedir para você repetir a pergunta no microfone, porque senão o povo em casa não consegue entender. Em que caso que essa lei que agora está sendo discutida aqui se aplica? Então, a lei aplica quando você tem o que o Broto falou, de fato, um desmembramento de fato, ou seja, 2 proprietários, ou por contrato particular, ou por escritura pública, ou na matrícula, 2 proprietários de um terreno, de um imóvel só, numa matrícula. Aí você vai desmembrar, transformar aquele terreno em 2 lotes. Ou seja, as pessoas compram junto o lote e depois pedem para desmembrar. E aí não pode. E aí tem que esperar a lei de anistia. Perfeito. Correto. Perfeito. Então, acho que essa questão eu também tinha entendido, acho que foi uma contribuição, eu não lembro da gente ter discutido isso, né? Então, as pessoas compram juntas o lote, e aí ela pede para que isso, cada matrícula. Se a gente olhar, isso teoricamente não poderia acontecer, por óbvio. Porque se ela compra em 2, ela tem que assumir, aí é o caso da parte ideal, eu estou assumindo que eu e você vamos ter o mesmo registro de matrícula. E a gente não vai poder fazer isso, desmembrar no caso. Viu, Felipe, só uma complementação. Enfim, então, para a gente tentar aclarar o máximo possível isso, para a gente tentar ganhar qualidade no futuro.
Pelo que eu entendi, é isso. Então o proprietário, ele compra em 2 e aí ele quer dividir. E aí ele não pode. Uma coisa que eu acho que pode ser um trabalho nosso é alertar as pessoas que isso não pode acontecer. Se ela compra em 2, ela tem que ficar em 2. Porque se essa lei, a gente pretende um dia acabar com ela, para que a gente possa pensar numa cidade que tenha coerência entre as suas leis, as pessoas têm que saber disso e não pode mais cair no engano de comprar um lote, a não ser que compre sabendo que não vai poder ter 2 registros. Nós vamos dividir o registro, como é parte ideal, não é? Então aí tudo bem. Senão a gente nunca vai ter fim, de fato, nessa questão. Pelo menos até onde eu entendo. Isso vai ficar se prorrogando, e aí entrará então nos próximos loteamentos, que aí o plano diretor não permite, e aí a gente vai ter um problemaço. Porque, é 250, não pode ser menor. Então talvez esse fosse o momento da gente colocar aí e fazer um trabalho de informativo para a população. O que pode, o que não pode em relação a isso, talvez abrir para a população de alguma forma. O Condema pode até tentar ajudar a fazer isso, não sei como exatamente, mas informar as pessoas. Olha, se você faz, tem um ônus e um bônus aí, tá? Obrigado. Só uma complementação, Felipe e Wilson. Não só a pessoa compra em 2, né? Às vezes tem o dono do lote vende para 2 pessoas distintas, né? Então existem casos diferentes aí de aquisição. Então já ele constrói e vende, faz um contrato de gaveta para fulano e outro, eles nem estão sabendo que o lote é indivisível, né? A palavra nesse momento é da vereadora Alessandra Lucchesi. Vossa Excelência tem 3 minutos. Obrigada. Gostaria de agradecer, Wilson, uma das perguntas, inclusive você já trouxe a sua contribuição, agradeço. Eu tive uma pergunta também sobre a questão do protocolo, né? Como que vai ser esse procedimento? Porque vocês colocam aqui no parágrafo único que não serão aceitos protocolos sem a documentação completa acima descrita. E o protocolo, ele é público, né? Então ele pode ser realizado de qualquer forma. E vai acabar, né? No caso, o pessoal do DIPRIURB que vai receber provavelmente essa situação, e nem sempre são pessoas que têm o conhecimento técnico de verificar se a documentação está correta ou não. Como que vai ser esse procedimento e se há necessidade de haver um comunique-se em relação a cada documentação apresentada. Por favor, eu agradeço muito pela noite. Obrigada. Me perdoe. A questão do protocolo é assim, porque assim, quando falta a documentação, é terrível, porque assim, o processo não se consegue analisar, né? Então a gente perde tempo em dobro, vamos dizer. Então, a ideia é que os processos eles entrem com a documentação correta. Esse é a nossa intenção, né? Mas assim, claro, é evidente que se faltar algum documento, ou mesmo algum documento precise de correções, a gente vai emitir o comunique, sem problema nenhum, tá? Está aqui a Lucélia, né, que não me deixa mentir, que trabalha com isso, tá? Então a gente não quer, o que se pretende é facilitar, não dificultar. Então a gente orienta para que entrem com a documentação completa. Para quê? É benefício para o próprio munícipe, né, que ele vai ganhar tempo, né? Mas, repito, se faltar algum documento ou alguma correção, a gente vai emitir um comunique. Obrigado, Broto. Patrícia, a palavra é sua. Peço que diga nome e sobrenome no microfone, por gentileza. Boa noite a todos. Sou a Patrícia Chimabuco. Eu só vim aqui para fazer realmente um apelo, tá? Eu acho que vale as considerações que foram colocadas dos senhores vereadores, do secretário, Sérgio Bach, né? E dos demais aqui presentes. Mas eu acho que a gente tem que pensar no seguinte: nós elaboramos o plano diretor com todo o cuidado, teve uma participação, eu estive presente com vocês, né? Vocês deram uma abertura, a gente conversou, tínhamos o problema da interpretação do plano diretor antigo, da história do mínimo, que gerava várias discussões. A gente também tem uma demanda, eu entendo a questão do poder público, eu entendo também a questão do outro lado, da questão da regularização. Só que é o seguinte, não faz nem um ano
que nós aprovamos o plano diretor. Eu sei que o plano diretor é para os loteamentos futuros, toda aquela coisa que até o próprio secretário colocou. Só que eu acho que a questão, que até que está dentro do parecer jurídico, que eu fiz a leitura também, a emenda resolve todos esses impasses. A gente não agrada nenhum e nem, sabe, só um lado e o outro. Pelo menos ir até a data de publicação do plano diretor. A gente respeita, leva em consideração, porque a partir do momento que a gente não respeitar isso, nós vamos cair tudo por terra. Todo o trabalho, o intenso trabalho, a dedicação de todos os lados, tanto do poder público, da sociedade civil organizada, da questão dos vereadores, gente. Alguma coisa, e assim, está nebuloso isso. Tem alguma coisa que não está. Eu concordo também que precisa ter a questão da educação, a gente tem que ter esse trabalho, talvez na hora que sair os instrumentos complementares ao plano diretor, que vai ser revisados, entrar em consonância com o plano diretor, a gente fazer oficinas com a questão do mercado imobiliário, com todo mundo, para que isso fique claro, que a gente diminua essa questão dos impasses e das leituras. Porque assim, gente, alguma coisa, eu estou sendo bem sincera, eu acho que é válido tudo que foi colocado aqui. Só que a gente aprovou uma lei que não está fazendo nem um ano, e eu sei que precisa regularizar, também tem esse outro lado. Só que assim, vamos até ela, que é essa questão da regularização com o projeto de lei. Não, porque senão, o que nós vamos fazer? É isso que assim, está nebuloso isso. A gente precisa, ou pelo menos a gente entenda o porquê disso tudo. Só isso, muito obrigada. Eu que agradeço. O próximo inscrito, vereadora Rosiela. Bom, eu gostaria de voltar um pouco na primeira questão em relação à lei federal, que dispõe do mínimo de 125 metros quadrados, permitindo essa regularização, mas desde que obedeça à lei municipal, no caso, o nosso plano diretor. O senhor, vereador Isaías, falou que não entende, que entende que não tem essa vinculação, essa hierarquia, devido ao plano diretor ser uma lei complementar e essa lei que estamos discutindo ser uma lei ordinária. O Broto também disse que o plano diretor fala que serve para novos loteamentos e não para os existentes. Porém, a tramitação desse projeto que ocorreu, eu acho que quando o procurador jurídico deu o parecer, eu acho que essa audiência teria que ter acontecido logo em seguida. Mas eu vi que as comissões emitiram os pareceres, esses pareceres estão publicados, e, no entanto, agora a gente tem essa discussão hoje, em que, no caso, o parecer da Comissão de Justiça deveria, então, no meu ponto de vista, contrapor os argumentos do procurador jurídico dessa casa, inclusive colocando essa observação que o senhor falou, dessa não hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária, porque as outras comissões que recebem o projeto depois para analisar, como a do meio ambiente, a qual eu faço parte, a do parcelamento do solo, tem o respaldo do parecer da Procuradoria Jurídica e o respaldo da Comissão de Justiça. E, no entanto, o parecer da Comissão de Justiça, que é feito por 3 vereadores, o Carreira, que já assinou, o vereador Cula, que já assinou, e o relator Sargento Laudo, que ainda não assinou, não fala do plano diretor, só fala da lei federal. Então, eu acho que precisava ter melhor elaboração no parecer da Comissão de Justiça, que, embora deveria ser a posterior a essa audiência, no entanto, foi feito antes, para que as outras comissões tenham um pouco mais de respaldo na elaboração do parecer e até a assinatura desse parecer. Inclusive, a Comissão de Justiça contrapor os argumentos do procurador jurídico. Por isso, importante o que os senhores colocaram, essa interpretação do Broto, essa colocação do senhor em relação à lei complementar e à lei ordinária. E isso dá um respaldo para nós, vereadores, para que não sofremos uma ação direta de inconstitucionalidade, como o Felipe colocou. Então, é importante isso. Outra coisa que eu queria
perguntar. No artigo 1º e no artigo 3º. No artigo 1º fala dos lotes de terrenos, aonde posso concluir? Aonde para o desdobramento de fato, ou seja, que já esteja no nome dos 2 proprietários. Mas isso é até a data de quando faz a solicitação na prefeitura ou é até a data da publicação dessa lei? Porque não consta até a data da publicação dessa lei no artigo 1º. Diferentemente do artigo 3º, que quando vai para regularização da construção, aí no parágrafo 3º fala que será considerado até a data da publicação desta lei. E aí, como a gente verifica no caso da construção irregulares, para protocolar até janeiro de 2019, nós estamos falando em 6 meses. Eu acho que muito empreendedor aí pode ter condições de construir várias casas e fazer contratos com datas anteriores, inclusive, para poder se encaixar nessa lei. Então, tem uma brecha muito grande aí de tempo possível para muitos empreendedores desobedecer, forjar essa lei, e não vamos estar beneficiando quem realmente já está com construção estabelecida, que precisa, que são os de baixa renda. Só antes de passar a palavra para o Broto, para poder responder os questionamentos da vereadora Rosiello, eu só quero deixar muito claro que a presidência desta casa, em nenhum momento, durante todo o meu mandato, eu jamais interferi com relação ao trabalho das comissões. A partir do momento que recebi o parecer jurídico da Procuradoria da Casa, encaminhei para todas as comissões que foram elencadas, né, com relação ao que o próprio procurador indicou, para que as comissões pudessem se reunir, pudessem trabalhar do jeito que devessem entender. Como a gente ainda tem tempo, após a resposta do Broto, se algum dos membros das comissões citadas pela vereadora Rose quiser fazer uso da palavra, eu vou franquear mesmo. E peço que o Broto, se tiver interesse, por favor, responda ao questionamento da vereadora Rosiello. A questão da data, vereadora Rose, ela está prevista aqui no item 1 do artigo 2º, no inciso 1 do artigo 2º. Documento comprovando que o imóvel foi adquirido por 2 proprietários antes da publicação desta lei. Então, ele prevê que o documento, que a propriedade de 2 pessoas tem que ser, de fato, antes da publicação da lei. Eu queria até ressaltar aqui o seguinte: eu tenho um profundo respeito ao artigo 2º, inciso 1º, não publicação da lei. Fala no microfone. Aqui na minha cópia está artigo 2º, inciso 1º, que o documento comprovando que o imóvel foi adquirido por 2 proprietários deve ser expedido até 30 dias, no máximo, anterior à data do protocolo do requerimento. E o protocolo do requerimento é 30 de março de 2019. Não, Rose, é a questão da matrícula. Se a pessoa apresentar a matrícula, tá? Normalmente se pede que a matrícula seja expedida, no máximo, com 30 dias. Tá? Mas esses 30 dias é a data da matrícula. Mas antes disso, o documento comprovando, a não ser que as cópias estejam divergentes. Eu vou ler na íntegra aqui, documento comprovando que o imóvel foi adquirido por 2 proprietários antes da publicação desta lei, podendo ser escritura pública, contrato particular com firma reconhecida no cartório ou certidão de matrícula do lote. Entendeu? Acho que... Desculpa. Então tá. Eu queria dizer o seguinte, essa questão, a colocação, a minha posição é uma posição pessoal aí com relação a que o plano diretor se trata de loteamentos novos. Mas eu quero ressaltar que, assim, eu tenho um profundo respeito e admiração pelo Dr. Paulo Coragem, né? Então eu não estou aqui, não sou o pai da matéria, não. É uma opinião pessoal. E eu queria dizer o seguinte, até para o Felipe, para o Euclides, eu, enquanto secretário, faz mais de um ano que nós recebemos a demanda para publicar essa lei.
E exatamente por ter essas preocupações ambientais, etc. e tal, né, a gente entendeu que era prematuro, que devia se esperar um espaço um pouquinho maior. Tá? E a gente tivemos a maior preocupação, a equipe de engenharia, né, de assim, fazer alguns ajustes na lei de forma que ela não fique nem lá nem cá, de forma que ela não fique tão liberal, mas também não tão restrita, porque de forma que ela atenda, porque a nossa preocupação é assim, atender os anseios da nossa população, né? Esse é o propósito. Eu repito, o Poder Executivo em si, o interesse do Poder Executivo é atender os anseios da população, né? Essa propositura é com base nisso. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, eu não sei se deu para ficar claro. Eu acho que o impasse que os senhores vereadores estão diante é um impasse meritório, não um impasse de legalidade, né? Acho que todos os argumentos, em todos os sentidos que foram trazidos aqui para a gente hoje, eles são importantes, né? Eu acho que quando o Dr. Paulo faz a observação do plano diretor no seu parecer, não é uma observação que ela deva ser ignorada, não é isso, mas é uma observação que os vereadores devem analisar com relação ao prazo, com relação ao tempo, né? A lei propõe que a partir da publicação dela, né, já está encerrado o prazo. Nenhuma obra clandestina, que é esse o termo da lei futura, vai poder poder utilizar dessa lei. É daqui para trás. O plano diretor nós aprovamos no segundo semestre do ano passado. Então tem um hiato aí de 7, 8 meses que a gente precisa analisar, que eu acho que é esse o dilema que os vereadores precisam avaliar. Inclusive podem realizar emenda se entender que esse prazo deve correr do plano diretor. Nós temos mais um vereador inscrito, mais 3 vereadores foram citados nominalmente. Se desejarem fazer uso da palavra, por favor, sinalizem para o vereador Kula. Vereador Carreira, o senhor tem a palavra por 3 minutos. Presidente, como citado as comissões pela nobre vereadora Rosiello, e realmente, conversando com Vossa Excelência após a indicação do nosso querido procurador jurídico Paulo Corradi, e até vou ler a orientação referente ao projeto de lei 26 de 2018, dispõe sobre a regulação de desdobramento de lotes e obra clandestina. Conforme a orientação jurídica, existe a necessidade de ser realizada audiência pública para debater matéria. Referida audiência será realizada no dia 12 de junho, próximo futuro. Assim, após a realização da audiência pública, o projeto deverá retornar a esta comissão, às demais comissões, para análise e novo parecer. Então, quero só ressaltar a nova vereadora Rosiello, que ela leu primeiro, dado a exigência da audiência pública, para não ocorrer em questionamento jurídico, posteriormente à aprovação desse projeto. Esta comissão e as demais comissões, como está aqui o texto, alertou a todos que após a audiência pública deve retornar às comissões para referendar o parecer de cada comissão, de acordo com os detalhes do nosso procurador jurídico Paulo Corradi e com a nossa assessoria da casa, doutor Neto Batista e doutor Ezinho. Era só, muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Carreira. Vereador Paulo Renato é o próximo inscrito. Vossa Excelência tem 3 minutos. Obrigado, presidente. Inicialmente, cumprimento toda a mesa, os demais colegas vereadores, o público presente, todas as pessoas que nos acompanham. Presidente, queria dizer que Vossa Excelência foi muito bem quando disse que o que está em curso aqui é julgar o mérito. E eu entendo que essa lei é uma questão que nós estamos avaliando, discutindo, mas é uma questão de cunho social que nós precisamos avaliar muito bem, né? E eu tenho certeza que a ideia do projeto é ir diminuindo cada vez mais, Broto, Sérgio, essa questão. Discuti ainda há pouco com a vereadora Alessandra Lucchesi, ela falava sobre dessa questão e na lei prevê isso, né? Que a pessoa que já foi contemplada não terá mais esse direito. Apenas uma vez, isso está escrito na legislação, né, que gozar desse direito à lei não terá mais
essa possibilidade. Então, eu acho que a possibilidade de diminuir, sim, mas aqui a gente também vai julgar, né, alguns sonhos das pessoas que têm aquele sonho de ter a sua casa própria, né, e muitas vezes ela não tem condições de construir um terreno de 250 metros quadrados, ela não tem esse dinheiro, né? E talvez se a gente barra esse projeto, nós vamos barrar o sonho de uma vida inteira de uma família, do pai que deixou ou teve condições de deixar apenas um terreno para a família e precisa contemplar 2 filhos, né? E se a gente não tiver essa sensibilidade, se a gente trabalhar com o poder público engessado, seja executivo ou legislativo, nós não vamos conseguir atender o anseio da população, especialmente aqueles mais necessitados que estão sendo contemplados nessa questão. Senão a gente começa a fazer também aqui loteamento social, né? Quando a gente vai fazer um loteamento com áreas menores, né, se assim o município permitir, certamente essas áreas elas serão distantes e longínquas dos centros e dos serviços públicos. Automaticamente nós estaremos penalizando a população que mais carece, né? Então, mais do que pensar na especulação imobiliária, de pensar na questão dos corretores, dos engenheiros, dos arquitetos, que são classes que ajudam em muito essas pessoas a realizarem os seus sonhos, seja na orientação, na elaboração de pequenos projetos para que elas consigam fazer os seus financiamentos, né? Eu acho que a gente fica distante de entender a necessidade dessas pessoas. Certamente o objetivo é diminuir, mas não penalizando. Eu acho que a gente passa assim a contemplar as pessoas mais carentes para que elas também tenham o direito de morar próximo ao centro, de morar próximo dos serviços da prefeitura, de morar próximo dos serviços públicos, de ter o sonho de morar num bom bairro, independente se ele tem se o terreno tem 125 metros ou 250 metros. Eu acho que aqui a gente não pode tirar direitos daqueles que sonham em ter o seu local para morar, mesmo que ele seja pequeno e modesto, e também da toda aquela classe que ajuda essas pessoas a realizarem esse sonho. Então, quando a gente for julgar esse mérito como vereadores ou no legislativo ou como executivo, a gente tem que se colocar no lugar dessas famílias, porque se a gente nos colocar no lugar do outro, a gente vai ter uma chance imensa de errar na nossa avaliação, e a nossa avaliação não é para o nosso ego, mas é a avaliação para melhorar a vida das pessoas sempre. Obrigado, uma boa noite a todos. Eu que agradeço, vereador Paulo Renato. Não temos mais inscritos para a noite de hoje. Eu quero só, em respeito ao público presente, relatar um pouco da perspectiva com relação ao referido projeto, né? Nesse momento, o projeto ainda não está pronto. Eu encerrei as inscrições. Nesse momento, o projeto não está pronto para ser colocado em votação ainda. As comissões da casa precisam se reunir, não são todos os pareceres que estão devidamente firmados por todos os senhores vereadores. Então, amanhã, às 4h, eu vou convocar, vou liberar, na verdade, a ordem do dia para segunda-feira. Não posso garantir que até este momento todas as comissões tenham se reunido e tenham exarado os seus pareceres. Se isso acontecer, é desejo da presidência da Câmara de que na segunda-feira o projeto esteja na pauta para que seja avaliado pelos senhores vereadores. Se isso não acontecer, o projeto não poderá ser colocado em votação e vai ser colocado em votação somente após o recesso parlamentar. Salvo engano, a nossa próxima sessão ordinária é no dia 6 de agosto. Posso estar, eu não sei se é 6 ou 7, no dia 6 de agosto. Então, fica aqui o meu comunicado aos presentes. Peço que acompanhem por volta das 4, 5 horas da tarde amanhã o site da Câmara Municipal, onde vai constar a ordem do dia da próxima segunda-feira, onde essa questão vai poder ser resolvida. Gostaria de ter uma resposta definitiva, mas ainda não tenho por conta desses motivos. Acho que a discussão foi válida, importante, muitos pontos foram levantados pelos senhores vereadores e pelo público presente. Agradeço ao Sérgio Bach e ao Broto aqui pela companhia e pelas explanações da noite de hoje. Agradeço a presença de todos os senhores vereadores, do público presente e pelos poderes em mim investidos. Eu declaro encerrada a presente audiência pública. Desejo a todos uma boa noite, que Deus nos abençoe.